Estamos de volta. Chegamos ao mar aberto, novas oportunidades e novos rumos para nos guiar nesse painel acerca da educação, emprego e democracia na era digital. Convido seu Vitalino Canas, nosso presidente, de Caldas da Rainha para o mundo. Parabéns por este fórum, a integração é o futuro. Peço que o ministro Camilo Santana também seja bem-vindo de coração. O futuro do meu Brasil está na educação. Meu ministro Gilmar Mendes, estou tão feliz por lhe rever. Sua força e sabedoria faz o meu Brasil crescer. Muito boa tarde a todos, de novo. A minha função aqui é de moderador e creio que será um moderador que terá como única missão moderar-se e deixar que os dois excelentes participantes deste dueto ou deste painel possam exprimir-se. Portanto, irei cumprir essa missão escrupulosamente, deixando apenas uma observação inicial que eventualmente poderá servir de mote depois para o debate dos nossos dois ilustres convidados, que dispensam, obviamente, apresentação. Aí, há uns anos atrás, nós tivemos aqui em Portugal um programa que os portugueses que estão na sala certamente conhecem, e se calhar alguns brasileiros também, que é um programa do Magalhães. Era um computadorzinho que se distribuía às crianças, que teve algum sucesso, embora não tanto talvez quanto se pretenderia, e que tinha como objetivo democratizar o acesso aos meios digitais. Haveria, obviamente, muitas crianças que não tinham condições para adquirir um computador e, portanto, aquilo que se pretendia era que esse instrumento fundamental de aprendizagem fosse generalizado a todas as crianças. Ainda há pouco aqui também vimos o presidente do BNDES falar da necessidade que há de estender a banda larga às favelas como um fator fundamental de educação, de aprendizagem, etc. Ou seja, nós olhamos para as questões relacionadas com a sociedade da informação, com a o digital, etc., olhamos tradicionalmente como algo que é benéfico, que é bom, que vai permitir progredir, que vai permitir avançar. Todavia, nos últimos tempos temos estado a assistir ao reverso da medalha a bater-nos à porta. E o Brasil viu isso há poucos dias. O Sr. Ministro da Educação certamente não tem tido poucas preocupações com esse problema. Temos o reverso da medalha a bater-nos à porta. Ou seja, temos também a possibilidade de verificar que aquilo que pareceria, à primeira vista, inteiramente e apenas benéfico, pode ter também problemas associados à utilização das redes sociais, do digital, da inteligência artificial para fazer algo de perverso, está cada vez mais presente no nosso dia-a-dia. Senhor Ministro, senhores Ministros, aquilo que eu pediria com total curiosidade, e não apenas para lançar o debate, mas porque também gostaria de conhecer, aquilo que eu pediria é que nos dissesse como é que nós, no Brasil, em Portugal, no mundo, conseguimos criar condições para que a digitalização seja, de facto, um fator de progresso e não um fator de perversidade e de risco para a vida das pessoas, risco para as relações sociais. Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Em nome do Vitalino, presidente aqui do Fórum, queria cumprimentar a todos, agradecer o convite, cumprimentar nosso querido ministro Gilmar Mendes,
cumprimentar também aqui o presidente da Apex, aqui presente, os parlamentares. Também é um prazer poder participar desses diálogos aqui nesse fórum. Primeiramente, me apresentar um pouco. Eu estou há quase menos de 4 meses como ministro da Educação do Brasil, convidado pelo presidente Lula, e fui governador do meu estado, do Ceará, o estado do Nordeste do Brasil. Aliás, eu sempre digo que é o estado que é mais próximo de Portugal, até porque todos os cabos de fibra ótica que entram no Brasil entram pelo meu estado e pela cidade de Fortaleza. Inclusive, o último, o Ela Link, que lançou um cabo Portugal-Lisboa-Fortaleza, vem pelo Ceará. Então, tive a oportunidade de governar o meu estado por 8 anos. Aliás, ontem o primeiro-ministro também, as primeiras moléculas de hidrogênio verde produzidas no Brasil, foi produzidas agora pela empresa portuguesa lá no meu estado do Ceará. Na época eu assinei o protocolo como governador. Portanto, o Ceará alcançou nos últimos anos resultados importantes na educação, principalmente na educação básica do Brasil, e tive a oportunidade de ser convidado pelo presidente para assumir o ministério. E, Vitalino, é importante, no seu tempo que eu tenho aqui, mas é importante dizer que nos últimos anos o Brasil, e eu digo isso como testemunha, como ex-governador, nós sofremos muito pela falta de uma liderança nas políticas educacionais do Brasil. Uma ausência muito forte do Ministério, numa das áreas que a gente considera que para mim, é a mais importante de uma nação, que é a educação do seu povo. Portanto, a ausência, não só no diálogo com os estados brasileiros, com os municípios, na condução das políticas, um corte imenso nos orçamentos da educação, principalmente das universidades públicas federais no nosso país. E o compromisso do presidente, logo quando nós assumimos o ministério, e ele escolheu o slogan de união e reconstrução nesse seu 3º mandato do presidente, e acho que são 2 palavras muito fortes para o momento do Brasil. Primeiro, união, porque é preciso unir o Brasil em torno da defesa da democracia. Todos acompanharam os atos do dia 8 de janeiro, unir o Brasil pelas boas causas, pela redução da pobreza, por tirar novamente o Brasil do mapa da fome, que voltamos, enfim, dar oportunidades ao povo brasileiro. E reconstrução, porque é preciso reconstruir várias políticas importantes que foram criadas no passado, que foram desmontadas recentemente. E é isso que a gente tem procurado fazer no Ministério da Educação nos últimos 3 meses e praticamente 20 dias. Como exemplos, a política de alimentação escolar, que há praticamente 6 anos não havia um reajuste, e é uma política importante que, muitas vezes, a única refeição, Vitalino, que uma criança faz, às vezes ainda no Brasil, tem crianças ainda que a única refeição que ela faz é quando ela vai à escola. Portanto, o presidente, logo no início, nós atualizamos os preços, o preço da merenda escolar, o valor da merenda escolar nos últimos 6 anos, atualizando a inflação. E essa é uma política que a gente considera importante para o país, como também, semana passada, a recomposição orçamentária das universidades e institutos federais do Brasil. O presidente Lula foi o presidente que mais ampliou e mais criou campo de universidades e institutos federais técnicos no Brasil, e sofreram muito com a questão orçamentária. Já fizemos a recomposição, como também a questão das bolsas de doutorado, mestrado, ampliamos, e há 13 anos não havia um reajuste nas bolsas de mestrado. Em nenhum país ele cresce, desenvolve sem investir em ciência, em tecnologia, em inovação. Como também, praticamente, Vitalino, 4.000 obras paralisadas, inacabadas, de creches, escolas no nosso país, que nós estamos todos retomando essas obras para garantir a entrega a crianças e jovens de todo o país. E também construindo políticas importantes, experiências já exitosas no Brasil, em vários estados, por governadores, por prefeitos e municípios, como a alfabetização na idade certa das crianças, com a escola tempo integral, e uma grande política de conectividade, onde eu vou entrar aqui na questão. O presidente Lula nos determinou, tem uma missão de que até o final do seu mandato todas as escolas públicas brasileiras estejam conectadas com internet, com funções pedagógicas, com equipamentos e acesso a estudantes e professores de todo o país.
E nos deparamos recentemente, a imprensa mundial, vocês acompanharam aqui de Portugal, os ataques a escolas brasileiras, né? E 2 ataques que foram um pouco distintos, mas que tinham a mesma lógica, né? O mesmo papel. Uma foi numa escola pública, em São Paulo, onde um aluno, né, infelizmente, tirou a vida de uma professora, e o outro em Blumenau, onde, numa escola privada, uma pessoa externa à creche invade a creche, lamentavelmente, de uma forma brutal, que chocou a todos nós no Brasil, tira a vida de 4 crianças, naquela creche. Bom, e a gente, o presidente, logo preocupado com a situação, convocou todos os governadores, Vitalino, governadores, o presidente do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara, do Supremo Tribunal Federal, prefeitos, porque esse é um assunto que hoje não há solução fácil, e há uma série de elementos que têm ocasionado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente acompanha o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, mas numa necessidade de ações mais urgentes e ações de médio e longo prazo. Eu não tenho dúvida que isso é muito fruto de um estímulo que nós temos sofrido no Brasil ao longo dos últimos anos, do estímulo ao ódio, à intolerância, ao armamento, à violência. E esse mundo digital tem, e não é mais só no dark web ou do deep web, é hoje mesmo nas redes sociais normais, que a gente vê grupos, né, estimulando o nazismo, o fascismo, os games também. Então, isso é um mundo. Claro que hoje nós não podemos mais fugir do mundo digital, do mundo virtual. Essa é a tendência do mundo todo, que tem facilitado, né, do ponto de vista tecnológico, não só na área da medicina, do aprendizado, né, mas é importante, primeiro, regulamentarmos e darmos limites ao uso das plataformas digitais, não só no Brasil, mas no mundo. E lá tem sido um tema discutido. Nós não podemos permitir o que é proibido no mundo real ser permitido no mundo virtual. Então, as mesmas leis que são para o mundo real precisam ser também para o mundo virtual. Então, esse é um debate que é preciso ser enfrentado, e acredito que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque muitos grupos são internacionais, de fora, que atuam em vários países. E isso tem estimulado. O governo brasileiro, através do Ministério da Justiça, fez uma série de operações. Foram centenas de pessoas presas nas últimas semanas no Brasil, porque já se manifestavam nesses grupos nas redes sociais, com tentativas de ataques a escolas, muitas delas verdadeiras, muitas delas, porque também houve uma oportunidade também de se aproveitar desse momento que nós estamos vivendo no Brasil, mas que gerou pânico, que gerou insegurança a mães e pais do Brasil inteiro. Porque a escola é um lugar que a gente sempre considerou um lugar de proteção, de paz das nossas crianças e jovens no nosso país. E até o dia 20 estava sendo marcado como era o aniversário do Hitler, como era o aniversário do episódio que ocorreu nos Estados Unidos, algumas décadas. Então, se esperava, mas nos últimos dias não tem havido nenhum episódio mais no Brasil. O presidente Lula lançou uma campanha e uma ação de um projeto liberando recursos, não só para ações de proteção e ampliação da segurança das escolas, com apoio às rondas escolares, às guardas escolares, equipamentos de proteção nas escolas, mas também nós lançamos toda uma ação de apoio psicossocial, ações de médio a longo prazo, porque é um problema também de saúde mental muito forte, e não é só no Brasil, no mundo inteiro, que é importante o apoio nas escolas brasileiras, com psicólogos, com assistentes sociais, e também ações na área de construção de círculos de paz, de mediações de conflitos nas escolas. Então, nós estamos todas as orientações com protocolo para as escolas brasileiras, através do Ministério da Educação, formação de professores. E estamos discutindo, Vitalino, uma coisa importante, que é criar
E aí vamos discutir no Conselho Nacional de Educação se criamos isso a nível de como disciplina obrigatória, ou optativa, ou formação continuada, que é a cidadania digital. Acho que é importante a cidadania digital para os professores, para os nossos formadores, mas também para os nossos alunos, né? A importância de ter, que nós queremos que o jovem brasileiro tenha acesso ao computador, tenha acesso à internet, tenha acesso a um tablet, tenha certa plataforma de aprendizado digital. Isso tem facilitado o aprendizado e o conhecimento no mundo inteiro, mas queremos que a gente possa compreender a importância desse mundo digital, não só do ponto de vista pedagógico, mas para o bem da humanidade e para o bem das pessoas. Então, o mundo vive esse dilema que ele precisa ser resolvido. E precisamos resolver isso no nosso país com regulamentação de leis rigorosas que possam garantir, punir pessoas que usem as redes sociais ou o mundo digital com esse objetivo, né? E permitir que o acesso a todas as camadas sociais e principalmente a população mais pobre do Brasil possa ter acesso a esse mundo digital lá no Brasil. E esse é um compromisso do presidente, garantir esse acesso nesses próximos anos às escolas brasileiras. Bom, quis aqui inicialmente, Vitalino, fazer uma abertura aqui, mas dizer da importância desse debate e dizer da importância desse diálogo, dessa integração Brasil-Portugal. Ontem tive a oportunidade, com o presidente da República e o primeiro-ministro, assinarmos acordos importantes na área da educação, entre eles a equivalência aqui do ensino médio, no caso do Brasil, ensino fundamental, ensino médio, aqui ensino básico, ensino secundário, que é o equivalente a todo o ensino básico e médio no Brasil, para que haja a desburocratização e a equivalência dos currículos. O Brasil são quase 400 mil brasileiros aqui em Portugal. Portanto, isso faz facilitar, era uma reivindicação antiga, desde 2018 nós estávamos em negociação com o país e ontem tivemos a oportunidade de assinar esse acordo, além da criação da escola portuguesa em São Paulo, que também vai permitir também, que era um desejo do governo português. Portanto, para mim é uma satisfação estar aqui. Sei que os desafios são enormes, mas dizer que o presidente Lula tem colocado o Brasil de volta às relações internacionais e, acima de tudo, buscando diálogo e pactuação, não só dentro do Brasil, com todas as instituições e poderes e entes federados, mas também com os países, e principalmente com Portugal, que é o país irmão do nosso país, Brasil. Muito obrigado, Vitalino. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro Gilmar Ferreira Mendes, caro amigo e Presidente do Conselho Consultivo do FIB, eu creio que aquilo que foi agora dito entronca muito facilmente nas conclusões a que chegámos ontem aqui no outro debate sobre a relação entre digitalização e democracia. A relação entre digitalização e ensino, educação, tem basicamente os mesmos problemas, tem obviamente basicamente os mesmos benefícios, basicamente os mesmos problemas e se calhar requer basicamente o mesmo tipo de soluções que já ontem aqui começámos a concluir que eram necessárias. É verdade. Cumprimentar o presidente Vitalino Canas, que muito honradamente preside este nosso painel de encerramento. Agradecer o ministro Camilo Santana, que muito gentilmente acolheu esse pedido, esse convite quase de última hora para participar deste painel, que é extremamente relevante. E ontem nós dialogávamos e dizíamos que houve um certo entusiasmo, até muito justificado, mas hoje a gente pode dizer com um juízo crítico que foi um entusiasmo juvenil, né, com o sucesso da internet. Falava-se na ágora virtual e que estávamos muito vizinhos de uma democracia direta e coisas do tipo. E quando depois houve uma perversidade, uma transformação e a criação dessas segmentações, as chamadas bolhas,
e que levaram à fragmentação da própria sociedade, tanto é que hoje é um conceito da própria sociologia, da política, essa ideia da sociedade extremamente fragmentada, não é? E que leva depois a essa conflituosidade que se instala, e nós, inclusive, observávamos que no próprio modelo de negócios que as plataformas constroem, há essa coisa do incremento, do engajamento e tal, e, portanto, o lucro está associado à maior conflituosidade, à maior polêmica. Há vários estudos sobre isso, obviamente, mas, inclusive, estudos que mostram que uma consagrada fake news circula com muito maior velocidade do que uma informação meramente factual. Isto virou, portanto, um grave problema, não é só um problema brasileiro, mas é um problema mundial, e por isso se discute, e acho que é um dos temas centrais, e nós falamos isso aqui, é a questão de como lidar com as plataformas, sem dúvida nenhuma, que é uma pergunta que transcende o mero segmento da educação, mas que é abrangente de toda a sociedade. E por isso, pelo menos eu e outros colegas no Supremo Tribunal Federal temos perfilado a ideia de que é necessário que a gente discuta com muita abertura a questão da regulação das redes e que estejamos dispostos, inclusive, a superar esse paradigma que está hoje consagrado no Marco Civil da Internet, especialmente no artigo 19, que dá uma plena autonomia às plataformas, às redes, determinando de alguma forma, segundo uma interpretação, que só seja retirado o conteúdo se houver uma ordem judicial. Hoje já há modelos, a partir do modelo alemão de 2017, que admite um tipo de responsabilidade procedimental das próprias redes sociais e que, em determinados casos, elas, no caso de conteúdo ilícito, elas estão obrigadas, devidamente notificadas, a retirar o conteúdo. Eu comentava, então, ministro Camilo Santana, que um episódio curioso, e por isso até a gente tem que repetir, é que este evento, que culminou no 8 de janeiro, no Brasil, neste evento, tudo o mais, toda a articulação foi desenvolvida nas redes sociais. E se anunciava uma festa da Selma, depois decodificava-se esta tal festa da Selma. E no dia seguinte, as redes que não atuaram para prevenir passaram a apagar. E significava apagar o quê? As próprias provas que foram produzidas. Portanto, foram, de alguma forma, compreensivas ou lenientes com a produção do evento e agora tiravam a prova do ilícito que foi perpetrado. Então, é algo extremamente grave. E uma pergunta que certamente nós, ou duas perguntas que nós devemos fazer dentro desse quadro que se criou e que é absolutamente anômalo, sem dúvida nenhuma, como todos sabem, nós temos um cluster de violência na própria sociedade, a criminalidade alta em vários locais. Mas nós não conhecíamos, ou pelo menos eram raros os episódios ao longo do tempo. Eu vi até um levantamento sobre ataques em escola nos últimos 12 anos, e era um fenômeno relativamente raro. Mas nós passamos a importar, a partir de uma cultura que também não tínhamos, pelo contrário, nós tínhamos a lei do porte de armas, que regulava estritamente o porte de armas, e aí veio a liberação de armas, e pessoas passaram a ter fuzis e coisas do tipo, e uma cultura, portanto, que nós não tínhamos. Mas eu fiz duas perguntas diante dos episódios do 8 de janeiro, quando voltei ao Brasil para acompanhar todo aquele quadro lamentável.
Primeiro, como chegamos a isso? Acho que é uma pergunta que todos nós temos que fazer. E a segunda pergunta me parece, o que nós devemos fazer para evitar que isso se repita? Essa mesma pergunta nós temos que fazer a propósito desses episódios nas escolas. De alguma forma, isso está consorciado com todo esse quadro de animosidade que, não quero fazer sociologia de botequim, mas certamente está associado com todo esse quadro de conflituosidade que se alimentou. Não é? A ideia mesmo de que o adversário se convola sempre num inimigo. E a gente vai inventando inimigos também, né, dentro desse processo. Portanto, claro que nós temos uma tarefa hercúlea que vai para além da questão da segurança que precisamos pensar, das medidas que precisam ser tomadas e já estão sendo tomadas no sentido do monitoramento. Acho que é fundamental essa questão da discussão nesse contexto. Eu chamava atenção ontem para a janela de oportunidade que se abriu com a discussão do 8 de janeiro, como contrarrestar isto, e certamente esse episódio que nós também não podemos esquecer, agora desses ataques nas escolas, tem que nos fazer ainda mais reflexivos, mais meditativos em relação ao uso abusivo da liberdade de expressão. Estou absolutamente convicto, a partir das mensagens que resultam de todos os estudos de direito constitucional, e nesse sentido a gente tem consenso de que a liberdade de expressão que se invoca para atingir o outro, para degradar o outro, não compõe a ideia de liberdade de expressão. Não existe liberdade de expressão ilimitada. Nunca houve. E por isso precisa ser olhado com uma perspectiva muito mais severa. E por isso me parece que é fundamental, disse ontem, que é a mãe de todas as batalhas, o esforço que temos que fazer, ainda que isto tenha limites, como nós sabemos, o problema das plataformas estarem situadas no plano internacional e coisas do tipo, mas num país como o Brasil, de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, com mais de 220 milhões de habitantes, nós temos que dar o nosso passo e fazer uma legislação básica que enfatize a responsabilidade das plataformas. Mas, com isso, eu ando um pouco dentro dessa temática, podemos voltar a dialogar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Voltando ao Sr. Ministro Camilo Santana, nós temos, enfim, puxando aqui um bocadinho a situação portuguesa, nós temos, nesta altura, em Portugal, uma situação relativamente crítica dentro das escolas. Temos tido uma luta de professores bastante prolongada, uma luta que tem que ver com aspectos, em alguns casos, meramente remuneratórios, mas que tem que ver também com a questão da organização da escola pública. E, de facto, é algo que nos tem mobilizado, umas vezes a favor, outras vezes contra, mas tem havido uma grande mobilização. Em relação ao Brasil, todos estes problemas, e o programa que aqui nos deixou muito relevante, muito interessante, muito completo, todos estes problemas contam muito naturalmente com os agentes que estão dentro das escolas, que muitas vezes são as primeiras vítimas. Referiu aqui que num dos eventos, num dos acontecimentos, uma professora tinha sido morta. São as primeiras vítimas, às vezes, destas situações, mas também são os primeiros agentes a enfrentá-las e a poder resolver os problemas que existem dentro da escola. A minha questão aqui, também como professor universitário, a minha questão aqui é o papel que o Governo vê que os professores devem desempenhar dentro da escola e de que forma é que vão ser mobilizados para melhorar a escola.
Primeiro, Vitalino, que um pouco que nós estamos reforçando, um pouco que nós estamos vivendo, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é um pouco do reflexo do que está acontecendo na nossa sociedade. Vou dar um exemplo. Ontem eu conversando com a ministra Gilmar Mendes, um país que nos últimos anos estimulou o armamento, liberação de armas, um país que estimulou muitas vezes nas redes sociais o ódio, a intolerância, o medo, a morte. É disso que nós estamos falando. Então nós estamos colhendo um pouco o fruto. Vou dar um exemplo ontem concreto da ministra da Cultura, Margarete Menezes, ontem me falando que o Brasil tem uma lei chamada Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, que ele financia projetos culturais através de incentivos fiscais. E um dos programas que tinha sido financiado era, primeiro, a produção de um livro sobre armas e ensinar nas escolas o uso de armas nas escolas, dar aula nas escolas. Imagina o que nós estamos falando, você usar dinheiro público para isso. Então, é o que nós estamos falando, o que estava acontecendo. Então, tudo que nós estamos vivendo no Brasil é reflexo um pouco dessa cultura que nós estamos vivendo. Então, ações concretas, porque a população também exige ações imediatas, concretas, a aflição da população. Ações concretas foram tomadas, Vitalino. Primeiro foi uma grande mobilização por parte da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, em parceria com os estados brasileiros, né, no monitoramento das redes sociais e na prisão, né, de várias centenas de pessoas ao longo dessas... Até por uma questão de intimidação. Mesmo que a gente não tenha, muitas vezes, uma legislação hoje rigorosa em relação a isso, mas houve uma atuação forte nas últimas semanas por parte das polícias estaduais e a nível federal, nesse sentido, né, principalmente do monitoramento das redes sociais. O que é preciso? Né? Primeiro, o presidente criou um grupo interministerial, porque isso envolve educação, isso envolve segurança, isso envolve saúde, né? Para que a gente possa construir uma grande política nacional de enfrentamento à violência nas escolas brasileiras, com construção de protocolos. A primeira coisa que nós fizemos foi orientações às escolas, né, como as escolas deviam proceder, não só na prevenção, mas no enfrentamento de imediato, nessas questões mais emergenciais. Já iniciamos, na semana passada, um curso de formação dos gestores escolares virtual, o curso, para ser mais rápido, né? E estamos programando toda uma formação. A gente tem uma plataforma que é chamada AvaMec, que é um ambiente virtual de aprendizado, que hoje a gente faz formação continuada de professores e gestores escolares em toda a rede nacional no Brasil. E o presidente, nós liberamos recursos não só para melhorar a infraestrutura das escolas na questão da segurança, mas na criação dos núcleos psicossociais, né? Se não pode ser por escola, mas que sejam por regiões de escolas, com psicólogo, com assistente social, porque é importante a identificação, né, daqueles alunos que têm problemas, que enfrentam problemas muitas vezes familiares, muitas vezes de saúde mental, que precisam ser acolhidos e precisam ser orientados, precisam ser protegidos. Então, essa é uma ação importante, e para isso o professor precisa estar preparado, a gestão da escola precisa estar preparada, precisa ter um núcleo profissional para fazer essa atuação. Aliás, os congressistas estão aqui, aprovaram uma lei importante recentemente no Brasil, da obrigatoriedade de ter psicólogos, né, nas escolas brasileiras. Então, essa ação ela é fundamental, até pelo nível de crescimento das pessoas que têm enfrentado, principalmente por conta da pandemia. Isso aumentou muito o número de pessoas, não só de jovens, crianças, mas da população no mundo inteiro, problemas por conta da questão da pandemia que nós atravessamos e vivemos. E a construção, inclusive, uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça, estava nessa reunião, inclusive, a presidenta do STF, que esse ano é o ano da Justiça Restaurativa. O Conselho Nacional de Justiça escolheu o ano 2023 como o ano da Justiça Restaurativa no Brasil. A Justiça já tem um trabalho em parceria com vários estados, inclusive com o meu estado do Ceará, quando eu fui governador nós tínhamos, que é a construção de ciclos de paz, né, de mediação de conflito dentro das escolas.
E hoje a justiça brasileira tem o seu braço, né, a sua ramificação em todos os estados e municípios brasileiros. E essa parceria, ela vai agora nós estamos firmando uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça que vai ajudar a gente a ampliar essa ação nas escolas públicas ou privadas no nosso país. Porque é importante, Vitalino, lembrar que não é uma questão só de escola pública, né? Eu fui para um debate na Câmara e alguns me cobraram a questão, e eu disse, olha, o episódio que ocorreu em Blumenau era uma escola privada, né? Que foi o que chocou o Brasil. Então, isso é fruto da sociedade que nós estamos vivendo, e é uma pergunta que o ministro Gilmar Mendes fez, até que ponto nós chegamos, né? Até que ponto a humanidade é capaz de chegar a esse nível que ocorreu nesse episódio lá em Blumenau. Então, Vitalino, é um conjunto de ações, repito, não há uma solução fácil, isso é um processo continuado, que precisa ser garantido não só na formação, na preparação, né, e muito diálogo com as escolas, com a comunidade, o envolvimento da comunidade escolar. A escola é o principal núcleo daquele bairro. Então, é preciso envolver a comunidade escolar também, os pais, é preciso envolver a sociedade, as igrejas, né? Às vezes é preciso, às vezes os pais trocaram muitas vezes o olhar para o filho, às vezes dá o tablet para a criança, para o filho ali não ficar incomodando muitas vezes. Então é preciso às vezes os pais saberem qual é o conteúdo que seus filhos estão olhando nas internets. Então o papel da família é fundamental nesse processo que nós estamos vivendo no mundo de globalização e de digitalização. Então, o papel da família, dos pais, é muito importante nesse processo também. E esse círculo de construção de paz envolve também os pais dos nossos alunos. E essa construção que nós estamos fazendo nesse momento lá no Brasil, Vitalino. Muito obrigado. Só deixar aqui uma nota. Eu visito com alguma regularidade o Ceará, Fortaleza, e recordo-me que alguns dos comentários que ouvi nos últimos tempos, quando visitava, é que o governador estava a ter um impacto muito positivo no ambiente de segurança da cidade, que é uma cidade, como todos nós sabemos, tem alguns problemas a esse nível. Portanto, creio que está, agora, como Ministro da Educação, tem também a oportunidade não apenas de ter um impacto muito positivo ao nível do sistema de ensino propriamente dito, mas também ao nível das questões que o sistema de ensino está a suscitar de segurança. Creio que é o homem certo, no lugar certo, nesta altura. Sr. Ministro, em relação àquilo que defende e que eu também defendo, já estou a ver qual é que vai ser, ou qual é que é a reação das plataformas, que é a reação de dizer, cá está um ataque à liberdade de expressão, à liberdade de informação. Isto é censura, isto é uma forma de censurar, de procurar retirar do espaço público um tipo de discurso que não é aceitável para alguns setores. Portanto, é uma questão de censura. Mas eu pergunto, mas aquilo que nós pretendemos não será apenas restabelecer nestes novos meios de informação e de comunicação, restabelecer o equilíbrio que as sociedades avançadas, as democracias avançadas, já conseguiram em relação aos meios da comunicação social? Ninguém se queixa hoje em dia, nos Estados Unidos da América, na Europa, no Brasil, ninguém se queixa hoje em dia que haja qualquer tipo de problema com o equilíbrio que se atingiu entre a liberdade de expressão e a proteção da imagem, a que está obrigado os jornais, a que está obrigada a televisão. Ninguém se queixa disso, é um fator de identificação das democracias avançadas. Não é isso que nós queremos para também o mundo digital? Fundamentalmente, eu acho que é isso. Mas antes, eu queria só tocar num ponto, adicionando algo nas observações do ministro Camilo Santana. Certamente, nós já tínhamos alguns problemas na área de segurança nas escolas. E como nós sabemos, para todo problema complexo, existem, muitas vezes, respostas ou soluções simples e normalmente erradas, né? E, no nosso caso, exatamente por conta de ameaças, escolas em comunidades ou coisas do tipo, nós tivemos a ideia da militarização
das escolas. Portanto, entregar a gestão das escolas à PM. E em alguns estados isso, inclusive, ocorreu, acho que em Goiás. E os senhores imaginem o que isso pode significar nesse contexto. É um passo na confirmação da própria violência, não é? Porque vamos ter policiais respondendo, então, a essas ações. Só para deixar isso claro, no sentido de que isso contribui imensamente, ou até essas respostas contribuem imensamente para o agravamento da situação, ao invés de reduzir ou minimizar. Quanto à pergunta trazida pelo professor Vitalino, eu estou certo que quando nós falamos em regulamentação ou responsabilização minimamente procedimental das plataformas, nós não estamos defendendo nada que transcenda a proteção da liberdade de expressão. Os próprios alemães, quando colocaram na legislação essa ideia, tentaram traduzir num nome que é imenso, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, que é alguma coisa como legislação sobre as redes sociais, ou sobre a aplicação da legislação nas redes sociais, traduzido de maneira bastante simplificada. Que significa o quê? Aplicar a legislação já existente às redes sociais. Portanto, se um dado é crime, por exemplo, propagar a violência, ou defender o nazismo, ou defender a derrubada do Estado Democrático, isso é crime, portanto, será crime também na internet. Portanto, ninguém está querendo transplantar ou trazer um regime especial, tal como disse o professor Vitalino, mas, na verdade, trazer as redes sociais para o padrão civilizatório a que nós estamos acostumados dentro das regras do Estado de Direito. Acho que isso é fundamental e me parece que esse é o debate central, independentemente das evoluções que possamos ter positivas em outros campos. Acho que é fundamental que nós possamos, desde logo, debater. Eu acho que a presença de congressistas aqui é extremamente relevante. Eu sei que já na próxima semana, talvez, os senhores estejam debruçados sobre esse projeto que se chama de fake news, mas que está indo para além dessa temática. Ainda ontem eu encontrei a deputada Jandira Fegali e elogiou bastante o anteprojeto, o substitutivo que o deputado Orlando Silva tem sobre isso. E nós, Camilo, eu brincava porque eu fiz tantas reuniões com o PCdoB no passado que eu tenho até, acho que um título de cidadão honorário do Partido Comunista. Então, até brinquei, falei, é importante que o meu partido represente bem essas ideias e coisas do tipo. Muito obrigado, Sr. Ministro. Bom, estamos a caminhar para o fim do nosso tempo. Vou dar a palavra aos nossos dois excelentes intervenientes para as considerações finais, mas antes disso queria, em nome do FIB, agradecer a presença do Sr. Ministro, que prestigia muito o nosso encontro, e também a presença de ilustres parlamentares do Congresso Brasileiro, para além de todos os nossos convidados que passaram por este palco ao longo destes 2 dias. Creio que nos dão muito alento para continuarmos a promover as relações entre o Brasil e a Europa e a sua projeção. É por isso que estamos aqui todos, e o discurso que tem sido feito oficialmente pelo Presidente Lula tem sido justamente nesse sentido. Ontem estava a ouvir o discurso depois do final da reunião com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, e no final o Presidente Lula disse: bem, eu agora vou quero promover encontros a todos os níveis, entre académicos, entre políticos, entre empresários, entre as pessoas portuguesas e brasileiros, porque isso é um desígnio da minha presidência. Bom, antes mesmo disso, o FIB já tinha pensado no assunto, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes já tinha sido um grande entusiasta
disse e já nos tinha dado todo o encorajamento para o fazermos. Senhor Ministro, agradeço e dou-lhe a palavra para as suas considerações finais. Bom, eu que agradeço, Vitalino, presidente, em nome do Fórum, e agradeço o convite, a oportunidade de conversar e dizer um pouco o que o presidente tem reforçado, né? O Brasil precisa voltar às relações internacionais. O primeiro país que ele visita na Europa é Portugal, e nós somos países irmãos e precisamos fortalecer as relações entre Portugal e Brasil. E nós temos um desafio enorme. Eu, como ministro da Educação, com muita honra, recebi o convite do presidente Lula para que a gente possa dar saltos. Claro que a educação, ninguém dá salto a curto prazo. Isso é um processo, mas precisamos transformar as políticas da educação em políticas de Estado e não de governos, né? Elas precisam estar sempre continuadas, aperfeiçoadas, e nós estamos, nesse momento, repito, reconstruindo o Ministério, e eu falo isso porque quem conhece o meu estilo, as minhas críticas ou considerações sempre são construtivas, não pessoais, mas o que fizeram com o Ministério da Educação no Brasil nos últimos anos foi um verdadeiro crime, porque nenhum país vive sem a educação do seu povo. A educação precisa ser prioridade se a gente quer construir um país com liberdade, com oportunidade, com justiça social. Portanto, o Brasil volta ao cenário mundial, o Brasil volta a ter um ministério que vai protagonizar a liderança de políticas nacionais, como em breve o presidente vai lançar um grande pacto pela alfabetização das nossas crianças no Brasil, porque isso talvez seja um dos maiores problemas que o Brasil vive. Apenas 1/3 das crianças brasileiras aprendem a escrever e a ler na idade certa. Isso compromete todo o ciclo evolutivo escolar dessa criança. Isso estimula a evasão, o abandono, né? 64% apenas dos jovens que entram no ensino fundamental terminam o ensino médio no Brasil. Então, nós estamos falando de uma ação que precisa ser construída e pactuada com os 27 estados da federação, porque quem executa a política lá na ponta são estados e municípios. Portanto, esse regime de colaboração, e agora está no Congresso Nacional para aprovar o Sistema Nacional de Educação, que vai fortalecer a relação dos 3 entes federados na política educacional. O Brasil deu um salto importante na criação do seu Fundo da Educação, que é o Fundeb. Portanto, na questão da ampliação da escola profissionalizante de tempo integral, o presidente Lula foi o presidente que mais criou campi e universidades em toda a história, dos seus 2 primeiros mandatos na história do Brasil. Os institutos federais são reconhecidos hoje como as grandes instituições de formação de nível técnico e superior no nosso país. Portanto, o desafio, Vitalino, é a gente reconstruir as políticas que foram desmontadas ao longo dos últimos anos no Brasil, trazer o MEC de volta à liderança das políticas nacionais e fortalecer as ações com os estados e municípios. Essa será a nossa missão, e fortalecer as nossas relações também internacionais, e como fizemos ontem já, com um passo importante com Portugal. O Brasil tem centenas de universidades que têm parcerias com universidades portuguesas. Nós temos hoje 19 mil alunos brasileiros em universidades aqui em Portugal. Portanto, também queremos discutir como revalidarmos os diplomas universitários também aqui em Portugal e, ao mesmo tempo, Portugal no Brasil. Então, resolvemos nesse encontro, nessa cimeira, a questão do ensino básico, e queremos, na próxima, resolvermos aí dar um passo seguinte em relação ao ensino superior, na relação Brasil-Portugal. Então, para mim é um privilégio, um prazer estar aqui, me colocar à disposição. Estamos apenas iniciando. Agradecer também sempre a parceria do Congresso Nacional, até porque eu também sou congressista, e temos um valor importante do apoio que o Congresso Nacional tem dado na aprovação de leis importantes, e terá um papel importante agora, porque a partir do próximo ano nós vamos construir o novo Plano Nacional de Educação do Brasil, que é decenal, ou seja, o que é que nós queremos para a educação no Brasil nos próximos 10 anos. Portanto, o Congresso Nacional terá um papel importante na definição, né, de metas que nós vamos estabelecer a partir de 2024, na questão do Sistema Nacional de Educação, que nós precisamos fortemente aprovar, então, e também nas questões orçamentárias, porque a educação perdeu muito nos últimos anos, e, inclusive está o novo arcabouço fiscal que está sendo discutido no Brasil, que eu sei que aqui tem o Fórum tem o papel das relações econômicas, e eu sempre digo que na economia
um dos fatores fundamentais na economia é a produtividade. Todos vocês que são economistas sabem disso. E a produtividade nós só alcançamos com qualidade de capital humano, na formação do capital humano. E o capital humano, a formação dele é através da educação, através da qualificação. Então, ele precisa estar unido. Educação, economia, justiça social, e esse é o compromisso do presidente Lula, fazer que nos próximos anos o Brasil possa voltar a crescer e possa ser reconhecido também no cenário internacional. Então, agradeço aqui a participação e parabenizo aqui, em nome do Vitalino, a toda a equipe aqui do Fórum Brasil, Fórum de Integração Brasil-Europa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Queria só fazer uma breve referência, dizendo que 90% dos meus alunos de mestrado e doutoramento na Faculdade de Direito de Lisboa são brasileiros e, portanto, torço muito porque esse processo de equivalências seja cada vez melhor, porque vejo que isso, às vezes, é um problema que nós ainda temos. Sr. Ministro. Bem, eu queria cumprimentar e agradecer a presença do ministro Camilo Santana, que nos deu uma aula sobre toda essa temática, e agradecer também a presteza com que acolheu esse nosso convite, e gostaria de deixar isso registrado. O professor Vitalino falou da importância do trabalho do então governador Camilo na área de segurança, mas certamente ele foi convidado pelo presidente da República pela qualidade do trabalho na área de educação. O Ceará pontifica exatamente nos índices que diz respeito à educação básica, não é? E por isso todos esperam que ele consiga nacionalizar esse padrão que conseguiu no Ceará, e esses são os nossos votos. Eu, como sabem, tinha dificuldade de aqui chegar nesse evento e acabei acolhendo os apelos que o Zé Roberto me fez. Eu gostaria de cumprimentá-lo também, juntamente com o professor Vitalino e toda a equipe, pela organização do evento. Mas tenho que dizer que valeu a pena ter vindo aqui pelas palestras qualificadas que escutei. Os meus não poucos detratores no Brasil dizem que eu já moro em Portugal, mas vocês são testemunhas que não. Então, até pode ser um desejo, mas deles e meu, talvez. Mas não é verdade, tanto é. Mas é verdade que agora já talvez a 4ª ou a 5ª vez que eu venho no ano à Europa. Então, também eles têm razão que talvez eu viaje com alguma frequência. Mas muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado. Compete-me encerrar, então, esta nossa sessão, dizendo que a queixa aqui em Portugal é de que o ministro Gilmar Ferreira Mendes mora demais no Brasil e pouco em Portugal. Portanto, há aqui qualquer coisa que vai ter de ser corrigida. Muito bem, está encerrado o nosso encontro de hoje. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Estes nossos dias de encontro nos levaram realmente além mar. Agradeço aos parceiros Casa da América Latina, que nos hospeda, SEBRE, EDP, IDP, a Universidade de Coimbra e de Lisboa e ainda a Junta de Freguesia de Belém. Também aos apoios da CNT e FEBRABAN. Obrigada a todos pela presença.